Meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Casa dos Humildes. Hoje, para mais um estudo do Livro dos Espíritos, estamos recebendo o palestrante Rinaldo Soares, do Centro Espírita Bom Samaritano, localizado nos Torrões. Rinaldo fará o estudo do Livro dos Espíritos com o tema Materialismo, perguntas 147 e 148. Convido a todos agora a elevar o pensamento numa prece para o início do nosso estudo. Vamos rogar a Deus e a Jesus e a espiritualidade, trabalhadores da Seara, Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, para que nos conceda momentos de paz, de iluminação, que possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje de forma tranquila, com bastante harmonia, reflexões, auxiliando também o nosso palestrante Rinaldo, com suas palavras, trazendo para nós cada dia mais esclarecimentos acerca da nossa doutrina. Sendo assim, que a paz e o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Rinaldo, seja muito bem-vindo a esse espaço, a palavra está com você. Precisa ativar o seu áudio. Agora, senão ninguém me Isso. escuta, né? Boa noite, Valéria. Boa noite, Denise, que está por trás dos bastidores, a todos vocês. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria, muita felicidade que a gente retorna a esta casa, adoração e trabalho. E a gente agradece muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade. Trago o abraço fraterno e amigo todos que fazem o Centro Espírita O Bom Samaritano, na Rua Mari, número 36, no bairro do Torrões. Fica ali próximo, né, por trás da UPA da Abdias de Carvalho. E quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, de poder contribuir humildemente com o nosso trabalho, com as nossas pesquisas, nossos estudos, e principalmente agradecer ao nosso amigo e irmão Bruno Tavares, que nos dá essa oportunidade, né? Um guerreiro aí, né? Um trator aí na divulgação, nas pesquisas espíritas, e a gente fica muito feliz pelo trabalho que ele tem realizado acerca da nossa querida doutrina espírita. E ele nos incumbiu de falar hoje do Livro dos Espíritos, nas questões 147 e 148 do Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, no item 3, Materialismo. É um tema muito interessante, né? A gente precisa entender o contexto que Kardec elaborou, né, essas perguntas, porque diz respeito à criação, né, e o pensamento dos homens de ciências daquela época, né, no século XIX. E aí a gente foi no capítulo 10 da Gênese Orgânica, lição Geração Espontânea, e também está no livro, na Revista Espírita de 1868, que diz o seguinte, o Kardec, no item 20 da Gênese: indaga-se naturalmente por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que apareceram na Terra. A questão da geração espontânea, atualmente, preocupa a ciência, isso Kardec falando no século XIX, sem que haja um consenso quanto à sua solução. Ou seja, havia muitas discussões acerca, né, dessa questão da geração espontânea, né, sem ter uma intermediação, sem ter algo que proporcione, né, que estimule, né, essa geração de diversas espécies, né, seja animal, seja também das plantas, enfim, de vários aspectos, né, que havia essas discussões naquela época. E Kardec diz o seguinte:
a solução, sem que haja algum um consenso quanto à solução, mas não deixa de lançar luz sobre esse assunto, porque Kardec viveu nesse meio do iluminismo, né, das ideias efervescentes filosóficas, principalmente naquela época, e havia muitas discussões de diversas temáticas, e Kardec, podemos dizer assim, passeou por todas elas e trouxe, né, com muita sabedoria, com muita inspiração, podemos dizer assim, na elaboração das perguntas. E entre elas, essa questão entra aqui. E aí Kardec continua: o problema proposto é o seguinte: seres orgânicos formam-se espontaneamente em nossos dias pela simples reunião dos elementos que constituem-se embriões previamente produzidos pelo modo habitual de germinação, ou seja, sem pais nem mães. É muito interessante, né, essa questão. Eu não me lembro a novela, não sei se era O Caminho das Índias, né, onde a Glória Pérez, né, agora trouxe essa temática do clone, né, onde estava, né, a ciência estava muito embebecida, né, pela ovelha Dolly, né, e aí ela passou por esse, inclusive ela trouxe um pouco desse relato, memorizando, né? Inclusive ela está passando agora, vale a pena ver de novo agora à tarde na Rede Globo, e ela comentou isso na realidade, as programações de Serginho Grosmas, elas são filmadas nas terças e reprisadas aos sábados, né? No altas horas, e ele trouxe ela. E aí relembraram vários e questionou ela por quê, né? Porque a época era praticamente 20 anos lá atrás, era o assunto do momento, e ela pesquisou e ela indagou também, tinha muitas dúvidas: será que isso seria possível também nos seres humanos, né? E Kardec levanta essa questão, né? Se os seres orgânicos ele teriam essa possibilidade sem a intermediação que desse a possibilidade, né, dessa criação, podemos dizer, dessa gestação, né? E aí ele continua: os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam em observações diretas que parecem conclusivas, né, diz Kardec. E ele continua: outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns em decorrência dos outros e se baseiam no fato, constatando pela experiência de que os genes de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, pode conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. É muito interessante, né? É como se você pegasse, né? Vamos dar um exemplo aqui hipotético, né? Aquelas São João tem aquelas bombas, né? Aqueles artefatos que o pessoal faz para soltar, né? Aqueles barulhos infernais, às vezes, incomodam pra caramba. E ali está a pólvora, né? E ali está tudo ali fechadinho, né? E o momento dela eclodir é justamente no momento quando acende o palito. E esse palito, ele esquenta, e no que esquenta, ela eclode, ela explode, né? E é dessa forma que Kardec traz para que a gente possa compreender, né? Fica tudo ali esperando o momento, a hora certa, para que depois ela dê a vida, né? Numa espontaneidade, sem ter algum vínculo, sem ter algo que dê a ela uma possibilidade de vida,
né? Naquela circunstância que fica ali incrustada, parada, esperando o momento dessa eclosão. E Kardec continua. Essa opinião deixa pendente a questão de como se formaram os primeiros tipos de cada espécie. E aí Kardec ele traz essa questão, né? Com essa opinião, como ficaria a formação dos seres orgânicos no princípio da vida, né? Onde a gente tem, e aí Kardec traz muito isso na Gênese, né? A formação da Terra, ele traz, no segundo momento, a parte periódica, né? Da formação dos seres orgânicos naquela época, e ele ficava imaginando como seria, né, a formação dos primeiros tipos de cada espécie, né? E no item 21 ele traz o seguinte: sem discutir os dois sistemas, convém, porque o que é sistema? São ciências ou são leis regidas pelo homem e que chega um momento que ela perde essa fundamentação dela, que foi o que aconteceu com a geração espontânea. Ela hoje não cabe mais espaço na ciência atual, do século XXI. Era uma discussão que vinha lá do século XVI, XVII, XVIII, perpassando aí para o século XIX. E Kardec trazia essas discussões para que a gente pudesse também no século XIX ir acompanhando, né? A gente acompanhou muito isso na biologia, né? Nos tempos que a gente estudou. E hoje a ciência traz, é claro, desde que a ciência esteja disposta a compreender de que as coisas não acontecem da forma como era no século XIX para trás. E ele diz, sem discutir os sistemas, convém destacar que o princípio da geração espontânea só pode, e aí olha o que Kardec vai dizer, só pode, né? Só teria essa possibilidade, evidentemente, sem aplicação aos seres de ordem inferior do reino vegetal e do reino animal. Naqueles em que a vida começa a despertar e cujo organismo extremamente simples, esta, de alguma forma, ainda rudimentar. Olha, é uma coisa muito sutil, muito peculiar a algumas plantas e alguns animais, muito rudimentar, muito inferior mesmo. Poderia haver essa possibilidade. Foram esses, efetivamente, os primeiros seres vivos que apareceram na Terra e dos quais a geração deve ter sido espontânea. Portanto, Kardec ele não omita a possibilidade, desde que essa espontânea de geração, né, de criação de vida, fosse uma coisa muito rudimentar, que, é claro, fica além daquilo que a gente possa ver, porque é milhões, bilhões de anos lá atrás. E, partindo agora para um outro momento, né, isso foi o que Kardec trouxe de esclarecimento acerca dessa temática, na questão do materialismo, a gente foi buscar no livro Em Torno de Rivail, o mundo em que viveu Allan Kardec. A lição ela está materialismo e espiritualismo na filosofia, culminância e síntese, da autoria de Nádia do Couto Vale. Esse é um livro muito interessante. Quem ainda não leu, eu sugiro que leiam esse livro, né? Em Torno de Rivail, o mundo em que Allan Kardec, o mundo em que viveu Allan Kardec, porque ele vai passar por muitas pessoas. Primeiro ele começa a apresentar, são historiadores, pesquisadores que vão buscar
informações acerca da vida, né, de Allan Kardec. Ele começa por Pestalozzi, ele fala de Pestalozzi, traz todas as informações acerca de Pestalozzi, para depois iniciar o mundo que Kardec viveu, o iluminismo, a ciência efervescente, né? A arte também, a interligação, porque era natural, e a gente vai ver aqui, o quanto, mesmo diante da ciência humana, ainda alguns filósofos observavam, né, a espiritualidade perpassando por todas essas ciências. E a Nádia vai dizer o seguinte: através dos tempos, a especulação filosófica deslocou seu eixo. E olha que coisa interessante. O pensamento grego voltou-se até Sócrates, para a natureza, o medieval para Deus, e a filosofia moderna e contemporânea para o homem. Isto é particularmente percebido no século XIX, quando o homem privilegiou, olha lá, no século XIX, o homem privilegiou a matéria em detrimento do espírito. Ou seja, um homem se tornou máquina. Ele perde o valor da essência, que é o espírito. Assim, a si próprio em detrimento de Deus. E aí ele valoriza mais ele do que Deus. Ele é mais do que Deus. Ele desmerece Deus, porque ele se acha superior a Deus. E a ciência em detrimento da metafísica, além da matéria. Ou seja, a ciência ela é mais do que algo além da ciência. Essa postura redundou em um quadro em que o materialismo e o positivismo, que estava muito em voga naquela época, e aí a gente vê o materialismo muito aceso, e aí a gente vai entender o porquê, devido à decadência da religião e principalmente do catolicismo. Isso a gente vai ver bem explicado no livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Ele traz isso aí, o quanto o homem ele buscou Deus e depois da representatividade que era os padres, e viu quanto estava sendo desviado o conceito de Deus, da imortalidade da alma, né, de todos esses conceitos espirituais, eles perdem a fé, a confiança e se volta para o materialismo e o positivismo, porque era Couto e outro estavam, né, dentro dessa postura, onde Kardec vai beber dessa fonte também, onde na Revista Espírita de 1864, Kardec vai fazer uma palestra, podemos dizer assim, à Sociedade Espírita de Bruxelas, se não me foge a minha memória, e ele vai afirmar e vai explicar o porquê o Espiritismo é uma ciência positivista, é uma ciência positiva. E ele continua, o quadro em que ela continua, o quadro em que o materialismo e o positivismo tivesse predominância sobre um sempre presente espiritualismo. Ou seja, inconscientemente, por mais que um homem se torne um materialista, é inato nele ter uma presença de algo além daquilo ali, da matéria, de um ser superior. O ateu ele não acredita no Deus que a gente acredita, mas ele acredita em algo superior, algo que faça as coisas diferentes. Ele não deixa de crer, mas ele não crê da forma como a gente imagina, diz os filósofos, né, Spinoza principalmente,
Ele vai dizer, os filósofos, os ateus acreditam em um ser superior, não da mesma forma como a gente tem essa percepção. E ela traz claramente que a presença da espiritualidade, a qual que ao final do século mostrou grande pujança, crescimento como um movimento de reação, ou seja, contra o materialismo e o positivismo. E aí ela continua a trazer alguns pontos interessantes. E continua Nádia a dizer: o pensamento moderno é, portanto, um grande movimento de caráter especulativo e manifesta-se por meio de concepção. E ela vai dizer: imanentista disse do que é imanente ou interior a outro ser. A outro ser. Significa além da matéria. Humanista é uma doutrina moral que reconhece no homem o valor supremo, contrapondo-se ao fanatismo religioso e ao estatismo político que sacrifica o indivíduo à razão do Estado. Por quê? Porque quando a religião se associou ao Estado, ele perde a sua destinação, ele perde o seu objetivo final, que é de conduzir os homens a Deus. E aí, é por essa razão que, no século XIX, a ascensão era muito grande para o materialismo, por conta da descrença, por conta de vários fatores que é interessante e recomendo também os irmãos e irmãs que leiam Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. E naturalista, doutrina que nega a existência do sobrenatural, recusa a ideia de uma criação divina e explica a formação da natureza e dos seres vivos a partir de um princípio vital imanente e imaterial, ou seja, da criação espontânea, sem intervenção da divindade de Deus. E Kardec vai dizer o seguinte na Gênese: foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. No tempo ainda mais recuado, lá atrás, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Portanto, Kardec, ele chegou, né, o espiritismo chegou no momento, e aí a gente vai ver no livro de Arthur Conan Doyle, na história do espiritismo, quando ele vai dizer que houve uma invasão orquestrada. Ou seja, não só na América, como, como em todos os países, estavam havendo comunicação diversas, de diversa forma, de diversa maneira. E aí a espiritualidade já estava se fazendo presente e dizia, agora é o nosso momento. E aí é quando Kardec já estava preparado para ser convidado e assumir o seu lugar de direito, né? E aí onde a gente vai entrar na pergunta propriamente dita do Livro dos Espíritos 147. Kardec indaga, por que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados
ao materialismo? É uma pergunta muito interessante, porque se percebe nessa pergunta a preocupação de Kardec do homem achar que tudo, né, que ali se encontra, né, na matéria, né, principalmente no homem, é um ser que foi criado naquele momento e quando ele morrer, ele acaba. E muitas das vezes, a gente vai ver isso no século XIX, Kardec vai trazer muito efervescente essa ideia, desmistificando o pensamento dos materialistas daquela época, e ainda se encontrando nos dias atuais, na Revista Espírita de 1866, no primeiro capítulo de Janeiro, onde tem o título, dependendo da tradução, A Mulher Tem Alma, ou A Alma na Mulher, onde Kardec traz essa linha de raciocínio do pensamento materialista daquela época, e infelizmente a gente vê ainda nos dias atuais. Os espíritos respondem com uma resposta mais inteligente. O fisiologista refere tudo ao que vê, ou seja, o corpo físico, a anatomia de um cadáver, né? Há um livro muito interessante que eu recomendo também, de Augusto Cury, que é a Saga de Marco Polo, O Futuro da Humanidade. Ele relata uma questão muito interessante e questionador de um jovem, onde ele se debala, onde ele se debate com o professor dele de anatomia, onde ele vai mostrar toda a estrutura do corpo físico de um defunto. Porque para estudar ciência tem que estudar todo o corpo humano, o que são cada elemento que ali compõe naquele corpo físico. E aí os espíritos dizem, eles só veem o que vê. Eles não vão ver além do que aquilo que ele não pode, não tem a possibilidade ainda de ver. O orgulho, olha lá, o orgulho dos homens que tudo crer, saber, não admitindo que há alguma coisa para ultrapassar o seu entendimento. Os homens de ciência, e aí a gente vai abrir um parêntese, porque graças a Deus, com o advento das sucessivas reencarnações, possibilita aos homens a ter uma nova visão do corpo físico. Ele percebe que, além do corpo físico, existe algo que anima ele. E aquele algo, ao deixar aquele corpo físico, ele sobrevive. Portanto, hoje não podemos dizer, e até podemos, de alguma forma, com algumas parênteses, de que ainda existe uma grande gama de pessoas de ciências, homens de ciências, materialistas. Mas, com o advento desses novos espíritos na área da ciência humana, ele já tem uma intuição inata de que algo está além da matéria. E aí o Espírito traz essa resposta do que Kardec indagou naquela época, de que os homens, muitos orgulhosos, imaginam que sabe mais e que não tem ninguém que sabe mais do que ele. E aí, é claro que foge muito a compreensão daqueles que vai se debruçar, caminhar pela filosofia e talvez escondam aquela indagação que os seguidores, né, que os discípulos de Sócrates o fizeram a ele, onde, antes disso, eles foram até o templo de Delfos, podemos dizer assim, foram até uma mesa mediúnica, foram até os médios, e os médios, através
dos espíritos disseram que Sócrates, naquela atualidade da Grécia, era o homem mais sábio. E aí eles vão ao encontro de Sócrates, diz tudo que foi feito, e Sócrates diz, bem, eu só sei de que nada sei. Denota aí a humildade. Portanto, o orgulho não nos permite e não permite aos homens de ciência compreender de que eles ainda não sabem de tudo. Ele pode saber daquela situação, daquela área que ele especificamente está estudando. E aí, os espíritos diz mais, sua própria ciência os torna presunçosos. Penso que a natureza nada lhes pode ocultar. A gente vê o percurso de tudo isso, né? De que a naturalidade da vida, das coisas, eles vão demonstrando vários fatos, né? Na década de 80, o quanto era para nós obscura a questão da epilepsia, né? E que o que aconteceu com Lázaro, né, um amigo de Jesus, né? E aí, na década de 80, né, um cantor aí famoso, ele tem essa aparência morta, e aí os homens de ciência decretam aquela pessoa uma morte súbita. E aí faz o sepultamento, e aí enterra aquele cidadão, e com o decorrer do tempo a família vai tirar os ossos, né, alguma coisa desse tipo, e quando percebe os ossos, né, ele estava virado, inclusive com a parte dos dedos roídos e a outra, né, tentando forçar, né, meio que fora da tampa. Ou seja, quantas das vezes falta de nós a humildade de que muitas coisas têm por vir, né? A natureza vai trazer para nós na medida que nós, espíritos encarnados, os homens de ciência, filosofia e da religiosidade, vá desenvolvendo e evoluindo moralmente e espiritualmente. Como diz o Espírito, as revelações vai chegando na medida que o homem vai evoluindo, né? Que o planeta vai evoluindo. Na questão 148, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Na realidade, duas em uma. Kardec faz a seguinte questão: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que o governa no mundo? Olha lá o que Kardec dá. Porque quanto mais a gente estuda, mais amplia a condição em cada um de nós, né? A gente já viu que, na resposta lá atrás, que os espíritos respondem, por conta do nosso orgulho, nós não nos permitimos que existe algo que nos governa. Algo que nos governa, que nos assiste, que nos orienta, né? Os espíritos de homens de ciências que estão ali intuindo, inspirando, orientando, favorecendo, na medida que cada um desses homens e cada um de nós nos dedicamos aos estudos. E com isso eles vão nos ajudando. Mas o que acontece? Nós achamos que nós somos o supra-supra e sabemos mais do que qualquer pessoa. E dentro dessa questão, eu me vinha pensando, né, para mostrar de que
Nenhum de nós sabemos de tudo. Um homem inteligente estava no barco com um cidadão analfabeto, ignorante, do campo, iletrado, muito mal sabia falar. Mas esse homem estava conduzindo esse pseudo-doutor, um homem inteligente, para algum determinado local, no rio. E aí, o doutor começa a indagar ao camponês, ao senhorzinho, algumas perguntas, e ele diz que não sabe. E aí ele começa a desdenhar daquele senhorzinho, por ele ser sábio, ser inteligente, ser culto, e aquele senhorzinho, coitado, um simples trabalhador, né, que trabalha para sobreviver. E aí sei que no momento, né, o mar começa, né, a agitar, e aí o barco começa a balançar. Aí o senhorzinho pergunta ao doutor: doutor, o senhor sabe nadar? Ele diz: sei não, por quê? O senhor com tanto estudo e não sabe nadar? Mas por que o senhor está dizendo isso? É porque se por um acaso a onda agitar muito e a gente não conseguir sair dessa agitação, eu não sei ler, não sei escrever, não sei essas coisas que o senhor sabe, mas uma coisa eu sei, é nadar. Moral da história: ninguém sabe de tudo. Cada um sabe na área específica que ali lhe compete. E aí é onde falta a humildade, às vezes, de cada um de nós e dos homens de ciência, achar que sabemos mais do que qualquer pessoa. Dentro de uma construção, de uma edificação de um prédio, o engenheiro ele pode saber cálculo, mas a quantidade de como vai fazer, quantidade de massa, de areia, de concreto, essas coisas todas, ele não vai saber, porque ele nunca trabalhou ali. Portanto, nós estamos no caminho para aprender uns com os outros. E na medida que nós percebemos que existe algo além de nós, isso favorece a cada um de nós, porque nós estamos trabalhando o que é a humildade. E é justamente isso que Kardec indaga nessa primeira questão. E na segunda pergunta, ele fala o seguinte: deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Perigosos? E os espíritos respondem: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. E o homem que dele tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ou seja, não é os estudos que faz com que o homem se torne perigoso, mas ainda é a consequência da inferioridade moral do espírito. Porque quando o homem descobriu a pólvora para ajudar, para abrir caminhos e favorecer estradas na construção de rodovias, ele não pensou que um homem, que o espírito poderia utilizar para destruir povos, nações e pessoas. Quando o homem construiu, né, idealizou o avião, ele não pensou que um homem iria utilizar a sua inferioridade moral para jogar bombas e destruir cidades, povos e nações. Portanto, ainda é a inferioridade moral do espírito, porque ele tem as escolhas.
Quantas pessoas, olha lá, Bill Gates, ele, com os estudos, com os seus amigos, né, ele desenvolveu a tecnologia que nos permitiu hoje estar no mundo globalizado. Imagine se ele não usasse, né? E a internet, essa ferramenta, né, essas multimídias, ela é para nos atender da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, pela inferioridade do homem, eles utilizam para coisa má, hackear, para coisas pornôs e tantas outras coisas. Portanto, tudo vem para o concurso e ajudar cada um de nós crescermos, mas pela inferioridade do espírito, ele prefere, pelo seu próprio livre-arbítrio, escolher algo ainda que lhes favoreça negativamente, porque não vai favorecer a ninguém a não ser a ele próprio. E os espíritos continuam. O nada, aliás, os apavora mais do que ele se permite aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. Olha que coisa interessante. Para nos defendermos do nada, daquilo que eu não quero ir adiante, com certeza eu vou me defender. E a maior defesa dos materialistas é dizer que morreu, acabou. E aí a gente podemos ver, hipoteticamente falando, o que aconteceu com o senhor Allan Kardec. Ele poderia se incluir nesse homem de ciência, nesse professor, nesse educador, e ignorar os diversos convites que ele teve. Mas o vaso escolhido por Jesus já estava traçado. Ele poderia renegar uma, duas, mas a terceira, impossível. Tanto é que a primeira hipótese que ele criou para tentar se defender de tudo que estava acontecendo foi a indagação que ele se fez. Eu não posso acreditar que mesa tem cérebro para pensar e nível para sentir. Portanto, Kardec se permitiu. Isso se chama humildade. Quando eu me permito a caminhar, a aprender, reaprender, isso se chama humildade. Às vezes, a gente, nas casas espíritas, já temos já um pouco de bagagem, nos achamos capacitados de poder renegar uma reciclagem dos estudos, porque dizemos de bom grado, né, de boca cheia, que a gente já sabe, que a gente já estudou, que a gente já fez isso, aquilo, outro. Ora, eu estou lendo isso aqui agora, quando eu preparei, tive alguns pensamentos, estou relendo agora para vocês, já veio outros pensamentos, ou seja, se eu fechar isso aqui e daqui uma hora abrir para reler, já me vêm outras possibilidades. Portanto, aprender significa estar sempre disponível para as novas percepções e compreensões de entendimento. Se esses homens de ciências não se permitiram, é claro que o escudo dele e a resposta que ele vai dar para a sociedade é de que depois, após a sepultura, não existe nada. E graças a Deus, com o advento da doutrina dos Espíritos, desse Consolador prometido, podemos dizer que o Espiritismo aniquilou a morte. E aí os Espíritos continuam. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio.
Tem um depoimento muito interessante de Bezerra. Bezerra, quando ele, né, estava perante, né, os seus confrades no meio político, a sociedade naquela época, ele começa a discorrer, né, a levar os materialistas a pensar, a se indagarem, a se questionarem, e além, porque quando Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência, não uma ciência ordinária, que se dispõe a discutir as questões materiais, mas é uma ciência do espírito, onde Kardec, onde a doutrina espírita, ele se preocupa com o espírito, em poder facilitar o entendimento de quem nós somos, de onde nós viemos e por que nós estamos aqui. E o que anima a matéria, anima o corpo, é um elemento sutil, muito sutil, que é ligado no momento da concepção. No momento da concepção. E aí a gente vai ver claramente isso na reencarnação de Segismundo, onde André Luiz nos traz. Porque os espíritos, quando estão próximos a um casal de relações, naquele momento, o interesse dele não é o que o casal está fazendo, mas a missão dele é de conduzir aquele que foi preparado para reencarnar. E aí, no momento do coito, bilhões e milhões de espermas, os espíritos encontrarão em uma única célula o DNA, o arquetipo que fez aquele espírito de diversas personalidades lá atrás e que ele deve construir numa nova personalidade, uma ascensão evolutiva. E aí é aquela energia, aquele DNA daquele espírito que vai fazer com que os espíritos apresse um único, dependendo se for 2, ou 3, ou 4, ou 6, como a gente já viu muito por aí, a ciência avançada, e ele entra no óvulo fértil, em qual há um beija-flor que vai a uma flor aberta. E ele entra e acasala-se ali. Naquele momento, há uma ligação fluídica do espírito, do perispírito, àquele mini célula que, com o decorrer da alimentação, de bons cuidados e de uma boa organização física da mulher, vai dar pelo cordão umbilical a formação daquele corpo físico. Portanto, só a morte, de fato, de verdade, do corpo, porque o espírito sobrevive além da matéria. Para esses homens, teria que se trabalhar muito o orgulho e se permitir, com humildade, descobrir o que tem por trás daquele ser que ali habitou. É uma nova descoberta que, ao longo de futuras outras gerações, será dada naturalmente, sem pressa, sem agonia, sem nada. E os Espíritos vai dizer mais. Diante desse abismo da matéria e a espiritualidade, que se abre ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Os espíritos é muito interessante. Ou seja, mostra esses homens, é claro, os que estão chegando, porque os que estão chegando
já estão chegando com a ideia inata do ser que ele é, do habitar de onde ele veio. E aí eles vão perceber de que a matéria é o sustentáculo para a evolução moral e espiritual do espírito. Do espírito. Vamos lá. E, por fim, um extenso comentário do senhor Allan Kardec que a gente vai deixar para a lição de casa de vocês, para vocês. E aí a gente só tirou um pedacinho aqui para a gente compreender o pensamento de Kardec acerca dessas duas perguntas do materialismo. Kardec vai dizer, por uma aberração da inteligência, podemos dizer, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse nome aberração, ou vamos colocar assim um nome, se assim podemos dizer, por ignorância do ser, do homem inteligente, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria. E a esta atribui todos os nossos atos. Ou seja, para essas pessoas, por que ignorante? Por de inteligência ignorante ainda. Porque como eu dei o exemplo do homem inteligente diante de um homem iletrado no barco, um homem inteligente, por não saber nadar, ele desencarnou. E um homem sem cultura, sem conhecimento, mas sabia nadar, sobreviveu. Significa que nem todos nós, ninguém tem um conhecimento 100% de tudo. É lembrar sempre de Sócrates. Só sei do que nada sei. Se a Valéria tem um conhecimento de tecnologia, se ela vem conversar comigo, se eu não tenho nenhuma habilidade sobre tecnologia, eu sou ignorante no que ela está falando. Agora, se eu sou uma pessoa que tem um conhecimento na área da filosofia, eu vou conversar com ela algo sobre filosofia, talvez Valéria fique navegando, voando, né? Só absorvendo o que eu estou falando, mas a interação ela não vai ter porque ela não tem o hábito de estudar filosofia. Nem eu tenho o hábito de estudar a área de tecnologia. Quer ver um exemplo de tudo isso aí? Diante da pandemia, os jovens, e com algumas exceções, foi que deram o pontapé inicial para que as diversas lives no mundo pudessem acontecer. E aí, esses jovens, esses espíritos mais próximos, esses espíritos mais, né, envolvidos com a tecnologia, ajudou muito de nós a nos envolver com ela, a ter habilidade de mexer. Quantas pessoas ainda mais madura, uma pessoa de mais idade, de mais experiência, tem dificuldade? Agora, é claro, ela tem essas dificuldades no âmbito da tecnologia, mas se ela vier conversar as habilidades que ela tem com essas pessoas, talvez essas pessoas não tenham a mesma interação, a mesma conversa proveitosa, porque ela não tem o mesmo conhecimento que as pessoas maduras, pessoas mais experientes têm. Portanto, a gente tem que usar, acima de tudo, a humildade e dizer, eu não sei disso. E estar aberto para aprender. Que é isso que Kardec traz, é isso que os Espíritos trouxeram para todos nós. E aí vai dizer mais, para finalizar o nosso estudo da noite de hoje. Não veio no corpo senão a máquina elétrica. Não estudaram
o mecanismo da vida, senão no funcionamento dos órgãos. Porque eles estudam, eles vão ver cada célula, cada membro, cada tecido que compõe o corpo físico. Mas eles desconhecem o agente que anima tudo aquilo ali. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura desse fio, de um fio, e nada mais que perceberam além desse fio. Ou seja, morreu, não tem mais vida. E aí vai ter que comunicar à família, porque eles não conseguem enxergar que naquele momento os benfeitores espirituais, os guias espirituais, os amigos espirituais estão desconectando esses fios da engenhosa chamada corpo físico. E aí, quando o último elemento dessa energia vital se desliga do corpo físico, há uma insuficiência fluídica do corpo que para-se tudo. E aí, a morte natural daquele corpo físico. E o espírito é conduzido a uma área. É dessa maneira, dessa forma que o Kardec traz com muita propriedade, com muita facilidade de entendimento. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. E como diz os espíritos, o nada não existe. É com esse pensamento de senhor Allan Kardec, desse professor, desse mestre, que a gente agradece a todos vocês a gentileza, a paciência de nos ouvir, de nos escutar. E é com essas simples conversações que eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, da Associação Espírita Casa dos Humildes, e o carinho de todos vocês, da Valéria, da Denise, do meu amigo e irmão Bruno, desejando a todos muita luz, muita paz e muito amor. A você também, Rinaldo, muito obrigada. Receba aí o abraço fraterno de todos que fazem a Casa dos Humildes, em agradecimento aos esclarecimentos, aos ensinamentos de hoje. E quão bela é, nossa doutrina, os ensinamentos dos Espíritos, nessa riqueza de detalhes que nos ajuda a refletir, a ter o entendimento da nossa realidade material e espiritual. Vamos agora aos avisos finais. Orem pelas nossas vovozinhas da Casa dos Humildes, do nosso lar geriátrico, enquanto não podemos visitá-las presencialmente. Recomendamos a todos que acessem na internet a nossa fanpage e o Instagram da casa. E também o nosso canal do YouTube, Associação Espírita Casa dos Humildes, com o link das nossas reuniões públicas, e também recomendamos que acessem o canal do Bruno Tavares, com programas diários e entrevistas. Na reunião online da próxima sexta-feira, aqui no nosso canal, 20 horas, teremos a noite de estudos da Casa dos Humildes, com o estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. E na reunião online, no próximo domingo, às 16 horas, teremos a palestrante convidada, Mercedes Almeida, de Carpina, que fará o estudo do Evangelho. Meus irmãos, novamente, para encerramento dos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso guia, modelo, amigo de todas as horas, e a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe espiritual por essa oportunidade de mais ensinamentos, de esclarecimentos, que possamos iluminar o nosso pensamento,
e refletir sobre esses ensinamentos de hoje, ampliando assim o entendimento da nossa vida espiritual. Muita paz e até o próximo encontro. Boa noite.